tempo demora um processo no Juizado Especial da Fazenda Estadual? Esse é o objeto do vídeo de hoje. Eu sou a Marli, sejam bem-vindos ao canal. E todos me perguntam quanto tempo demora um processo. E aí, como eu quis responder, e não tem como responder de forma ampla em todas as justiças, a gente vai fazer aqui vídeos falando quanto tempo demora em cada justiça, porque cada justiça tem a sua especificidade. A Justiça Estadual funciona de uma forma no juizado e nas varas. A Justiça Federal funciona de uma forma no juizado ou nas varas. Então não tem como eu falar de forma ampla, seria até leviano falar, dura tanto tempo um processo. Não. Então a gente vai explicar aqui de forma prática com exemplos quanto tempo em média, essa é a média feita aqui pelas análises dos vários processos que a gente acompanha, quanto tempo demora um processo no Juizado Especial da Fazenda Estadual. Então aqui são processos contra estados, municípios, suas autarquias ou empresas públicas. Então são contra entes estaduais e entes municipais. Não tem como falar também de forma ampla sem mencionar os prazos, porque são os prazos processuais que vão estabelecer quanto tempo o seu processo vai demorar. Então, para saber quanto tempo o seu processo pode demorar, você precisa saber de alguns prazos essenciais. Então, ajuizou a ação, o processo vai para o juiz analisar quais serão os próximos passos. Se não tiver tutela de urgência, não tiver liminar no processo, ele vai despachar. O que é o despacho? Despacho é uma decisão do juiz, quando ele fala para fazer alguma coisa no processo. Então, ele vai falar para citar o requerido, o estado, o município ou a autarquia. Ele vai determinar a citação. O que é a citação? É chamar o requerido, a outra parte que você entrou com a ação contra ela, para vir para o processo e falar o que ele pensa daquele processo, se ele deve ou não deve. Esse prazo de despacho não tem um prazo fixado na lei, mas a gente pode fazer uma média mais ou menos pelos processos que a gente tem acompanhado. Aqui no estado do Mato Grosso, esse despacho tem levado de 1 mês a 2 meses para ser proferidos. Então já foram aí 2 meses que o seu processo já está tramitando. Para o requerido se manifestar do processo, eles têm 30 dias. E esses 30 dias são dias úteis, ou seja, já foram 2 meses para o despacho e provavelmente mais 2 meses para o requerido apresentar a contestação. Porque como é em dias úteis, esses dias úteis, o que pode acontecer? Virar 2 meses se tiver feriado no mês, se tiver suspensão de prazo. Então aí vamos colocar 4 meses aí que demorou para tramitar entre a citação e o requerido apresentar a sua contestação. Que a contestação é o quê? A contestação é a defesa que o requerido vem falando assim: eu devo? Não devo? Aí vai intimar o seu advogado para se manifestar da contestação. E esse prazo varia de 5 dias a 15 dias. Depende bastante do juiz. Tem juiz que dá 5 dias úteis para o seu advogado se manifestar da defesa do requerido. Tem juiz que dá 10 e tem juiz que dá 15 dias para fazer a impugnação à contestação. Ou seja, é o seu advogado falando assim: opa, ele tem direito sim. Ele tem direito a receber adicional de periculosidade. Ele tem direito a receber a enquadramento funcional. Então ele vai falar: olha, o meu cliente tem direito sim. E vai falar por meio da impugnação à contestação. Impugnou? Volta para o juiz. Aí já foram mais de 5 meses. Porque são, levando em média 2 meses para o juiz despachar para citar o requerido, mais 30 dias úteis aí, 30 dias úteis que pode se tornar 2 meses para o requerido apresentar a contestação, mais aí de 5 a 15 dias úteis para você apresentar a sua defesa. Aqui já foram 5 meses de andamento de processo. O processo vai para juiz, concluso. O que é concluso? Quando o processo está com o juiz, quando está nas mãos do juiz, na mesa do juiz, no computador do juiz, que agora os processos são digitais, quando está o processo com o juiz. Se já tiver tudo resolvido, não tiver que marcar audiência, não tiver que marcar a perícia, o juiz já vai sentenciar. Ou seja, vai conceder ou não conceder o direito por meio da sentença. Aqui no Mato Grosso, até a sentença tem demorado 3 meses. Tem processos que demoram bem menos, né, todos esses procedimentos, e tem processos que demoram um pouco mais. Quando não há necessidade
de instrução, audiência de instrução para ouvir testemunhas quando é relativa a dano moral, por exemplo, ou tem alguma prova que precisa ser comprovada por meio de testemunha, ou não precise de perícia. Nos casos que precisam de perícia ou que precisam de audiência, o processo tende a demorar de até 1 ano a mais, porque até intimar o perito, intimar as testemunhas da audiência, então demora um pouco mais. Mas se não tiver audiência de instrução e nem necessidade de perícia, vai ser sentenciado. Depois da sentença, que aí já foram 7 meses, colocando os 2 meses para ter a sentença, sentenciou, o requerido tem o prazo recursal de 10 dias, que é o prazo do recurso inominado, que é o nome do recurso apresentado nos processos do Juizado Especial da Fazenda. Recurso inominado, prazo de 10 dias. Também, esses 10 dias são dias úteis. Então, sentenciou, passou os 10 dias, 10 dias úteis, ninguém recorreu, aí o processo vai transitar em julgado. Então aí, a média que a gente pode colocar aqui por meio desses prazos de demora de um processo no juizado especial é de 6 a 9 meses até a data da sentença. E aí, depois que transitou em julgado, que são os 10 dias úteis para recurso, ninguém recorreu, transitou em julgado, e o trânsito em julgado é certificado pela secretaria. Então a secretaria vai certificar que ninguém recorreu e que agora vai começar o cumprimento de sentença. Aí o seu advogado vai apresentar o cumprimento de sentença. Se tiver algum direito a ser implantado, adicional de periculosidade, aposentadoria especial, enquadramento funcional, volta para o juiz. E aí, quando o processo está com o juiz, não tem um prazo fixo para ele determinar o cumprimento de sentença. Então, neste caso, a gente tem que aguardar a boa vontade, mas aqui, em média, tem levado para despachar do cumprimento de sentença de 2 meses a 6 meses para haver o despacho do juiz determinando que o requerido cumpra a sentença com relação à obrigação de fazer, se tiver obrigação de fazer. Se não tiver obrigação de fazer, for só valores a serem debatidos, o juiz vai determinar que o requerido venha ao processo e se ele concorda ou não com os cálculos. Então, de forma geral, um processo aqui no Juizado Especial da Fazenda tem levado de 6 meses, na melhor das hipóteses, para implantar o direito e começarem os cálculos, 6 meses, até 1 ano e meio para ter o direito implantado e começar os cálculos. Pela experiência que nós temos vivenciado aqui, esse é o prazo de um processo que tramita no Juizado Especial, ou seja, de 6 meses, o mínimo, e tem levado até 1 ano e meio, 2 anos, no máximo, para ter o direito implantado e você saber o valor que você vai receber, se vai ser RPV ou se vai ser precatório. Então, esse é um resumo da demora que um processo pode ter dentro do Juizado Especial da Fazenda Pública. Você ainda não é inscrito no canal? Aproveita e já se inscreve para não perder nenhuma novidade. Toda semana tem live, shorts, publicações, tudo sobre o direito de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa o like de vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!